Bem, pessoal, vamos dar início ao nosso último tema, custos de produção e substituição de máquinas e implementos agrícolas. Na aula de hoje, nós vamos introduzir o que são custos de produção e vamos falar um pouco de custos fixos. Bem, o que é o custo de produção? O custo de produção nada mais é do que a soma de todas as operações e recursos envolvidos durante o processo produtivo. Geralmente a gente considera a variação quantitativa de insumos em relação ao que foi produzido, né, o volume que foi produzido. E aí a gente vai ter esses custos divididos em custos fixos e custos variáveis. Então, o custo total vai ser a soma desses custos, custo fixo e custo variável. Para a máquina agrícola, geralmente a gente calcula esse custo em horas trabalhadas. Então, a gente vai ter o custo horário, né, dado em reais por hora, ou o custo anual. Né? Então, geralmente, o custo fixo a gente calcula o custo anual e o custo variável em custo a gente calcula por hora. Uma coisa interessante, né, que tem que ficar clara na cabeça de vocês é o quê? O custo é o quanto que você gasta para produzir. E o preço é o quanto o consumidor ele vai estar disposto a pagar pelo produto. Então, na verdade, né, o lucro é a diferença entre o preço e o custo. Então, sempre quanto for maior essa diferença entre preço e custo, maior vai ser o lucro. Então, o que a gente considera como custo fixo e como custo variável? O custo fixo ele não depende do número de horas trabalhadas pela máquina. Então, o que compõe o custo fixo? É a depreciação, é o custo de oportunidade, são as taxas aplicadas sobre seguro da máquina, imposto e abrigo de máquinas e a mão de obra indireta. Já o custo variável ele depende da intensidade de uso da máquina, ou seja, vai variar com a intensidade de uso. Então, ele é composto por itens como reparo e manutenção da máquina, quantidade de combustível que eu consumo, quantidade de lubrificante e a mão de obra direta, né, ou seja, o operador da máquina. Então, vamos começar aí pela depreciação. Nós vamos ver nessa aula os custos fixos, né? Quais são os itens que compõem o custo fixo. Então, o primeiro deles é a depreciação. O que é a depreciação? É a perda de valor de um bem. E o que leva uma máquina a perder valor? É o desgaste natural, em decorrência de seu uso, ou a obsolescência, né? Ela vai ficando atrasada, né, em relação a novas tecnologias. Então, como que a gente calcula a depreciação? Para máquinas agrícolas, né, para a área agrícola, o método mais simples, mais comum, é o método linear, que é esse que a gente vai apresentar. Então, a gente aplica uma taxa constante durante o tempo de vida útil estimado daquela máquina. Então, a gente tem que a depreciação vai ser o valor de aquisição da sua máquina, menos o valor de sucata dessa máquina, sendo que o valor de sucata é uma porcentagem do valor de aquisição. Então, quando não for informado, quando você não tiver uma tabela que relacione esse valor de sucata ou valor residual, você vai usar 10% do valor de aquisição. Cada máquina tem um valor de sucata específico, mas quando não for informado, vocês podem usar 10%. Então, vai ser o valor de aquisição menos o valor de sucata dividido pela vida útil dessa máquina em anos. Então, a depreciação ela vai ser dada em reais por ano. Então, aqui eu fiz um corte no quadro que a gente tem da Conab, né, só para vocês terem uma ideia de algumas máquinas. Né? Então, a gente tem a vida útil em anos, em horas, e o valor residual, o valor de sucata de cada uma dessas máquinas. Então, por exemplo, o trator de rodas pneumáticas, ele tem a vida útil estimada em 10 anos e o valor de sucata em 20%. Uma colhedora, por exemplo, também tem a vida útil estimada em 10 anos. Já o valor residual dela é um pouco mais alto, 25%. Então, quando vocês não tiverem esse quadro, essa tabela em mãos, vocês vão usar esse valor aqui de 10%, ok? Que é o mais recomendado. Melhor pecar para menos, né? Que você vai embutir um erro na depreciação pro custo maior, né? Para não errar para menos. Então, eu vou disponibilizar o arquivo da Conab,
que estima custos para a produção agrícola, não só de máquinas, mas para todo tipo de operação, para irrigação, para todas as etapas. O outro tipo de custo fixo é o custo de oportunidade. Então, o que é isso? São os juros que o capital empatado na aquisição de uma máquina poderia estar rendendo em outra aplicação, ou seja, outra oportunidade. Geralmente a gente considera a poupança, que é um investimento de baixo risco. Então, ao invés de eu comprar uma máquina, eu poderia pegar aquele dinheiro e estar investindo na poupança. Então, ele estaria rendendo em outra oportunidade. Então, a gente calcula esse tipo de custo com a taxa de juros anual dessa oportunidade. Então, a gente pega o valor de aquisição da máquina, mais o valor de sucata, divide por 2, então faz a média e aplica a taxa de juros anual. Então, aqui também a gente vai ter o custo de oportunidade dado em reais por ano. Já a taxa de seguros, impostos e abrigo, aqui a gente considera o seguinte: o seguro, por exemplo, não é uma prática no âmbito agrícola. A gente não faz o seguro de um trator, por exemplo. Seria muito caro a gente fazer um seguro anual, por exemplo, de um trator agrícola. Só que a gente considera como se esse custo fosse repassado a uma seguradora, como se fosse uma poupança. Porque se ocorre um furto ou algum dano, a gente tem esse dinheiro, né, resguardado. Então, a gente estima o seguro como 0,75% do valor de aquisição daquele bem por ano. Então, é dessa maneira que a gente calcula o seguro. A gente não faz o seguro, mas a gente guarda esse dinheiro, né, de 0,75% do valor de aquisição por ano. Já os impostos, eles são estimados em 1% do valor de aquisição do equipamento, da sua máquina, por ano. A taxa de abrigo é estimada em 0,75% a 1% do valor de aquisição do equipamento por ano, mesmo que você não tenha um abrigo de máquinas na sua propriedade. Isso porque se você não tiver um abrigo, você vai ter mais problemas com a sua máquina em relação ao estado de conservação. Consequentemente, você vai ter mais problemas com a depreciação da sua máquina. Então, você tem que embutir a taxa de abrigo nos cálculos de custo fixo. E essas estimativas, né, dessas taxas são de acordo também com a Conab. Então, mesmo que o proprietário não faça nem seguro nem use abrigo, a gente tem que embutir essas taxas no cálculo do custo fixo. Então, a gente soma, né, essas porcentagens e aí a gente vai ter uma taxa anual. Então, por volta aí de 2,5% por ano para seguro, imposto e abrigo, vezes o valor de aquisição do bem dividido pela vida útil da máquina. Uma informação, né, um relato interessante, de acordo com a indústria brasileira e norte-americana, em média, de 16% a 17% do preço pago nas concessionárias no Brasil das máquinas, né, são destinados aos impostos, sendo que mais ou menos 7% de ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e mais ou menos 9% a 10% de PIS/COFINS, né, que é Programa de Integração Social e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Sendo que nos Estados Unidos é metade dessa taxa de imposto na concessionária. Então, as máquinas brasileiras elas estão entre as mais caras do mundo. E a gente escuta, mas não paga IPI, né, que é o Imposto sobre Produto Industrializado. Realmente, né, na concessionária a gente não paga IPI. Só que ele é cobrado na cadeia produtiva. Então, o motor é mais caro, a transmissão, então, né, todos os outros itens a gente paga. Então, fica mais caro o produto. Então, só uma informação aí. O outro custo fixo que a gente tem é em relação à mão de obra, só que indireta. Não é a mão de obra do operador, né, o técnico que vai lá operar a minha máquina. É o pessoal da administração, o gerente da fazenda, que ele não vai estar mexendo só com a máquina agrícola, ele vai estar mexendo com o sistema de irrigação, com a compra de insumos. Então, ele tem diversas tarefas. Então, é uma mão de obra indireta, não está relacionado somente à máquina agrícola. Então, esse custo de mão de obra indireta, a gente vai ter que direcionar uma porcentagem da folha de pagamento, relacionar quanto do total que ele recebe, quanto que ele destina das horas trabalhadas para dedicar a
máquinas agrícolas, ou seja, quanto desse tempo que ele está trabalhando com as máquinas. Então, o custo com mão de obra indireta corresponde ao salário mais os encargos pagos e não depende da intensidade de uso do equipamento. Ele trabalha todo dia, né? Sei lá, né? Todo dia do ano e uma porcentagem do tempo ele dedica a trabalhar com máquinas. Então, vamos supor, né, que a folha de pagamento anual da parte administrativa é de R$48 mil. E fazendo, né, uma estimativa, 5% do tempo, né, desse salário, foi estimado que ele está sendo destinado ao trabalho dedicado ao uso de máquinas. Então, o restante é dedicado a trabalhar com a parte de irrigação, com a parte de compra de insumos ou com a parte de vendas da produção, enfim. Então, o custo com a mão de obra indireta é 5% da folha de pagamento da parte administrativa anual. Então, seria R$ 2.400 por ano, não por mês, ok? Então, o custo fixo total é a soma de todos os custos fixos. Então, é a soma da depreciação, do custo de oportunidade, do custo com seguro, imposto e abrigo e o custo com a mão de obra indireta. Então, finalizamos essa primeira parte. Bons estudos e até a próxima aula.